Está no ar o programa Passeando pela Bíblia, com o pastor Jorge Luiz. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, versículo 2, é a passagem que nós vamos meditar nesta noite. Gênesis 20, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 20, versículo 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Eu vou ler novamente. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Pai, que a sua palavra possa transformar as nossas vidas. A sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos dar continuidade, então, à nossa série de estudos passeando pela Bíblia, né? Estamos aqui ainda no livro de Gênesis. Quantas coisas nós já aprendemos? E ainda vamos continuar falando de Abraão. O que nós podemos aprender nesta noite, olhando para a vida de Abraão, olhando para a história desse homem? Nós podemos aprender nessa noite que Deus não espera que você seja bom para Ele te aceitar. Olha que verdade. Deus não espera que você seja bom para Ele te aceitar. Você crê nisso ou não? Vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos passear um pouquinho aqui? É uma rápida reflexão, mas eu creio, sem sombra de dúvida, que nós vamos sair daqui com uma visão diferente daquela que nós tínhamos, se porventura você achava que para que Deus pudesse aceitar você, você precisava de alguma forma ter um padrão de excelência, ser bom. Não, essa não é a verdade. Deus não espera isso de você. Prova disso é o que nós vamos ver aqui nesta noite. Meus irmãos, algumas histórias da Bíblia sobre Abraão vai exibir, vai nos mostrar, vai apresentar para nós fraquezas que todos nós temos. Quando nós olhamos para os personagens bíblicos, nós podemos ver nessas pessoas nós. Ou podemos ver em nós um pouco desses personagens. Abraão é uma pessoa que podemos ver em nós. Algumas histórias de Abraão revelam que ele, de fato, era alguém que confiava em Deus. Você vai ver relatos de Abraão confiando no Senhor. De outra forma, você vai ver algumas circunstâncias vividas por este homem de Deus que mostra claramente suas fraquezas. Então Abraão, ora, confia em Deus, ora, fraqueja. Ora, ele demonstra uma total dependência do Senhor, ora, ele mostra um medo terrível das pessoas do lado de fora. Uma hora ele diz, eu vou te obedecer. Outra hora, ele olha para as circunstâncias, olha para aquilo que Deus exigiu dele, olha para tudo em volta dele e recua, com medo das pessoas, com medo deste mundo, com medo do que pode acontecer com ele, com medo do que pode acontecer com a sua família. Às vezes a gente nega o Senhor, às vezes a gente abandona a vontade de Deus, pensando no nosso eu, no nosso conforto, no nosso bem-estar. Está certo isso? Não, está errado. Mas é compreensível, porque nós somos assim. E Deus sabe disso. Tanto que Ele não espera que nós sejamos bons para que Ele nos aceite. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, versículo 2, é a passagem que nós vamos meditar nesta noite. Gênesis 20, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 20, versículo 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Eu vou ler novamente. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque. Algumas pessoas acreditam que, diante de tudo que nós afirmamos aqui, olhando para Abraão, e depois nós vamos ver bastante texto sobre isso, acreditam que esses relatos foram inventados. Tem pessoas que dizem assim, não, a história de Abraão é uma ficção. Não é real essa história.
Mas quando você vai para a ciência, vai para a arqueologia, tudo fica muito claro. Você vai ver que existem detalhes que são ricos, que são autênticos. Por exemplo, a arqueologia já mostra que a rota seguida pelos reis, lá em Gênesis capítulo 14, realmente foi usada em 2000 anos antes de Cristo. Então imagina, depois você vai lá para Gênesis 14, você lê aquela história, o relato, você vai ver que eles usaram uma rota, e essa rota, pela arqueologia, já foi comprovada que existiu há 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, 4.000 anos antes, há 4.000 anos atrás, essa rota era real. Então é verdade. A arqueologia, com sua metodologia científica de escavações e pesquisa, encontrou documentos que remontam esse período. E você vai perceber que nesses documentos, eles mostram que os contratos de casamento eram realizados da maneira como foi realizado com Abraão e Sara. Existem relatos, documentos que mostram que o fato de você ter uma mulher e você não conseguir dessa mulher ter filhos, porque essa mulher não foi capaz de te dar filhos por algum problema dela, você tinha autorização para se deitar com a sua concubina, que foi o caso de Sara com Agar. Falou para Abraão: Abraão, olha, eu não posso te dar esse filho, então se deite com Agar e tenha filho com Agar. Não é mentira. A ciência já mostra que tudo que nós estamos crendo aqui, as pessoas que não criam simplesmente porque é a palavra de Deus, vão crer agora ou precisam ser honestos o suficiente para acreditar que de fato isso daqui é a palavra de Deus. Irmãos, uma pessoa que estivesse inventando essa história, ela não seria capaz, não teria condição de dar detalhes riquíssimos como a história de Abraão tem esses detalhes. Há relatos científicos que mostram que 400 anos antes de Abraão viver, na região que hoje nós conhecemos como Ásia, que nós chamamos de Ásia, os ornamentos e as ferramentas de bronze estavam em uso num local específico da Ásia que a gente chama de Tailândia hoje. 400 anos antes de Abraão. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se a história de Abraão não é verdade, tudo que foi achado da arqueologia naquele tempo, que remonta àquele tempo, que nos leva para aquele tempo, também não pode ser verdade. Vou dar outro exemplo para vocês. Nós estamos falando de Abraão. Mas se você passar um pouquinho, for lá para Moisés, por exemplo, quantos anos antes de Jesus, quanto tempo antes? Todo mundo sabe que as pirâmides foram construídas há milhares de anos. Se você pegar a Babilônia, a ciência que havia lá, eles eram muito inteligentes. Existem relatos de que eles usavam, e nós sabemos, quando você pega lá os magos do Oriente que olham as estrelas, e pela estrela consegue perceber onde Jesus nasceu, olha lá, vamos seguir a estrela. Eles estudavam isso, eles eram astrônomos. Irmãos, assim como Abraão tinha fraquezas, nós temos nossas fraquezas. E Abraão tinha muitas fraquezas. E não foi o fato de Abraão ser bom que ele foi escolhido por Deus. Porque senão não haveria possibilidade de nós lermos aqui na palavra de Deus situações em que Abraão demonstrou fraqueza. Quer um exemplo? Vamos lá para a Bíblia, se você quiser me acompanhar, em Gênesis 12. Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Olha aqui uma fraqueza de Abraão. Gênesis 12, eu vou ler até o versículo 20, preste atenção. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher? Ou melhor, quando os egípcios te virem, olhar para você, vão dizer, esta é sua mulher. Olha o que ele vai dizer lá no versículo 13. Cadê? Aqui ainda no versículo 12. E matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. O que ele está dizendo aqui? Olha, presta atenção. Falou assim, está tendo muita fome em toda a terra, nós vamos descer para o Egito. Só que tem um problema. Sara, você é muito bonita. E quando a gente chega lá,
Os egípcios vão olhar para você e vão ver que é minha esposa. Então eles vão querer você. E para eles terem você, eu tenho que estar morto. Eles vão me matar. Vamos seguir, versículo 13. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então o que ele disse? Então, Sara, eles vão ver que você é minha esposa. Eles vão me matar, mas faz o seguinte, diga que você é minha irmã. Versículo 14. E aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Olha o que aconteceu aqui. Se ele soubesse que Abraão era marido dela, ele morreria. Mas como ela disse que era irmã, o que eles fizeram? O Faraó pegou ela para ele e recompensou Abraão por isso. Deu um monte de coisa para Abraão, um monte de presente para ele. Aí o que acontece aqui no versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? Por isso eu tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo que tinha. O que acontece aqui? Abraão foi escolhido por Deus, para que por meio de Abraão, nós pudéssemos ser abençoados. De ti farei uma grande nação. Quando Deus faz essa promessa para Abraão, faz essa promessa para Abraão, porque Abraão é bom? Não, porque Deus escolheu Abraão. Deus olhou para Abraão e falou assim, o meu plano vai ser concretizado por meio de uma família nessa terra. E essa família é Abraão. É Abraão. Ele não era perfeito, ele mentiu aqui. Ele não disse que era a mulher dele. E sabe o que ele sai aqui? Tudo quanto ele tinha, olha o que aconteceu. Todos os presentes que ele recebeu de Faraó, ele levou com ele. Abraão, o que é diferente de mim e de você? O que é diferente de mim e de você? Mas existe ainda algumas passagens que mostram que Abraão tinha uma fé, que ele de fato era um homem que confiava em Deus. Mas apesar de confiar em Deus, havia situações e circunstâncias que ele fraquejava. Olha o versículo 4 a 9 do capítulo 12. Olha o que diz. E partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, até para o lugar. O que acontece aqui? Esse homem que, antes do fato que nós narramos aqui há pouco, ele era alguém que, de fato, demonstrou confiança em Deus. Ele obedeceu ao Senhor. Deus falou, você vai, ele foi. Ele pegou o sobrinho dele, pegou sua esposa, pegou os seus animais e foram para a terra que Deus mandou ele ir. Ele está aqui. Fez um altar para o Senhor. Ali ele adorou o Senhor. O que a Bíblia está nos ensinando? Que ele era um homem que confiava em Deus, que cria em Deus, que cria nas palavras de Deus, que cria no Senhor. Mas os versículos seguintes mostram que em determinado momento, ocasião e circunstância, ele não foi capaz de manter a sua fé. Ele teve que mentir. Sofre com isso. Ele sofreu com isso. Irmãos, por causa da mentira dele, ele colocou a mulher dele para ser tomada, possuída por outro homem. Por causa dele, Deus amaldiçoou o Faraó. Tudo aquilo que estava acontecendo, tanto que o Faraó falou assim, o que está acontecendo? Já sei, eu vou conversar com aquele homem ali. Provavelmente essa daqui é a mulher dele. O que você fez comigo? Porque depois que eu peguei essa mulher para mim, as coisas começaram a ser de mal a pior. O que está acontecendo? Fala. Ele falou, é minha mulher.
Falou, então por que você fez isso, rapaz? Pega sua mulher, pega suas coisas e vai embora daqui. Ao mesmo tempo, meus irmãos, somos nós. Da mesma forma. O Senhor não tem relacionamento comigo. O Senhor não veio ao meu encontro porque o Senhor olhou para mim e viu que eu era bom. Deus não foi ao seu encontro porque Ele olhou para você e falou assim, olha, eu estou olhando para você e estou olhando para o resto das pessoas ali, para os seus vizinhos, para os seus parentes, e olha, deixa eles para lá, eu estou indo até você porque você é alguém que realmente é bom. A sua bondade me atraiu. Não existe isso. Não é por causa disso. Irmãos, vamos lá no capítulo 16 de Gênesis. Vamos ali, vamos dar uma passada ali. Olha o que acontece ali. Deus vai dizer para Abraão assim, você vai ser pai, de ti serão benditas todas as nações. Sara vai ser mãe, ela vai engravidar. Só que Sara era muito velha. Eu não vou ler tudo não, tá? Eu não vou ler, só vou relatar para vocês. Só que Sara era muito velha. Ela falava assim, lembra daquela passagem? Ela ri, ela fala assim, eu, com a idade que tenho, como é que eu vou ser mãe? E Deus ouve e vai lá e dá uma bronca nela. Mas Sara, apesar de ser alvo da promessa de Deus, porque ela não era boa, não é porque ela tinha fé em Deus, é porque Deus vai ao encontro do pecador, para que a sua obra seja realizada. Ela vai falar assim para Abraão, Abraão, é o seguinte, eu não posso te dar filho. Agar, a nossa escrava, tem um filho com ela. E o que Abraão faz? Ao invés de crer no Senhor, que quem daria para ele um filho da promessa seria a sua esposa, Sara, não a concubina. Porque aquele filho é bastardo. Tem que ser o filho dele. Tá bom, Sara. Lembra do jardim do Éden? A mulher come do fruto e dá para o marido. Sara deu a sua escrava para o marido. Pecado. Fugiu da vontade de Deus. Esse é Abraão. Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó e Israel. Davi é da descendência de Abraão. Jesus é da descendência de Davi, que é da descendência de Abraão. Por meio da descendência de Abraão, nós somos abençoados com Jesus Cristo, nosso Redentor. Abraão era um homem comum, suscetível a falhas, a erros, assim como eu e você. Agora, o que Deus quer comigo? O que Deus quer com você? Sendo nós pecadores? Aí você vai dizer assim, eu não consigo compreender como é que esse Deus, que é tão bom, pode vir atrás de mim, sendo eu um pecador. Ué, então quer dizer que qualquer pessoa pode ser aceita por Deus? Deus escolheu, Deus decidiu, na sua palavra está escrito, que Ele não quer que nenhum se perca. Deus quer salvar a todos. Ora, a coisa é bem lógica. Se Deus quer salvar, significa que Ele está lidando com pessoas que precisam de salvação. Quem é que precisa de salvação senão um pecador? Senão eu, senão você. É por isso que Ele nos convida. É por isso que Ele nos aceita. Irmãos, Deus não espera que as pessoas sejam boas antes de aceitá-las. Deus aceita as pessoas que confiam nele. Deus aceita as pessoas que entregam sua vida a Ele. E, consequentemente, essas pessoas vão experimentar a mudança na sua vida. Você não muda para ter um encontro com o Senhor. Mas depois que você tem um encontro real com o Senhor, aí você vai experimentar a transformação na sua vida. Amém ou não? A pessoa vai dizer assim, eu sou pecador demais, quem sou eu? Não é? Aí eu vejo aqui a citação de um homem de Deus que ele diz assim, uma revelação surpreendente, desde que eu me tornei um seguidor de Cristo, há uma parte em mim que quer o que Deus quer. Por meio da ação do Espírito Santo, uma nova criação totalmente sintonizada com Deus e em pleno acordo com sua vontade, está se erguendo dos escombros da velha vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, agora que eu recebi Cristo, que eu tive um encontro real com Deus, eu quero fazer o que Deus quer. Porque quando você não tem Cristo, você não deseja fazer as coisas de Deus, você não quer ter uma vida transformada, você não quer viver uma vida diferente, uma vida que agrada o Senhor. Mas depois que você tem um encontro com esse Deus, tudo muda. A sua alma, você vai queimar por dentro, querendo adorar a Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, se conectar com os irmãos, ter uma comunhão com os crentes, estar na casa de Deus, viver uma vida diferente, abandonar o pecado, os vícios. Depois que você tem esse encontro com Deus, sim,
as coisas vão ser transformadas na sua vida. Você vai experimentar uma real transformação. Mas ainda assim você diz assim, eu não consigo compreender a ideia de que eu, sendo pecador, ou os pecadores que são pecadores demais, podem ter uma chance com Deus. Eu quero te convidar a ir comigo lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. E você vai ver na palavra de Deus para quem que ele veio. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Deus não espera que você seja bom para te aceitar. Olha o que diz. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, isso é motivo de darmos glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? A mim e a você. A mim e a você. Nós que estávamos perdidos. Quer mais? Ainda em Lucas, vamos lá para o capítulo 23. Lucas 23. Olha o que diz os versos 42 e 43 de Lucas 23. Lucas 23, 42 e 43. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem é que estava conversando com Jesus aqui, gente? Um ladrão. E eu vou refrescar a memória dos irmãos, eu vou repetir aqui. Esse tipo de morte, esse tipo de condenação pela justiça romana naquela época, era dado aos os bandidos, os criminosos de maior periculosidade. Ou seja, os altos graus de violência cometidos por pessoas naquela época lhes levavam para a cruz. Nem todos eram crucificados, só aqueles que realmente cometeram grandes crimes. E estava lá esse homem. Por alguma palavra desse homem conversada com Jesus te faz acreditar ou pensar que ele, antes de receber a salvação, ele precisou ser bom? Não. Ele precisou crer. O que nos salva não são nossas obras. O que nos salva é a fé. Não vem das obras. Efésios 2, 9. Para que ninguém se glorie. Meus irmãos, João 6,37. Para a gente reforçar. João 6,37, a palavra de Deus vai dizer assim, todo o que o Pai me dá virá a mim. Olha só, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não espera que você seja bom para te aceitar. Você não vai ser aceito por Deus por causa da sua bondade. Se você confiar nas suas obras, se você achar que você vai para o céu por causa daquilo que você faz, você pode estar indo para o inferno. Porque você está colocando as suas obras em pé de igualdade com a obra que Jesus fez no sacrifício. O preço para a nossa salvação não é pago por mim e nem é pago por você. O preço para a nossa salvação foi pago por Jesus Cristo naquela cruz. Quando a gente olha para Abraão, a gente consegue perceber isso. Quando você vê a vida desse homem, e de tantos homens na Bíblia, na palavra de Deus, tantos exemplos, tantos personagens, você vai ver que eles dependiam única e exclusivamente de Jesus para serem salvos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou. Obrigado porque olhamos para os personagens, para os homens que o Senhor escolheu na sua palavra, para essas histórias que são reais, e podemos ver um pouco deles em nós. Nós cremos no Senhor, entregamos as nossas vidas, a nossa vida nas tuas mãos, mas diante de muitas circunstâncias nós falhamos. Que bom que o Senhor não nos salva, não vem atrás de nós, porque há algo bom em nós que possa te atrair. Mas o Senhor nos salva, porque o Senhor é fiel àquilo que o Senhor falou. Assim como diz na sua palavra, o Senhor mesmo dizendo, por amor de mim, é por amor do Senhor, de si próprio, que o Senhor cumpre as suas promessas. E obrigado por me aceitar, um pecador miserável, mas que se arrependeu dos teus pecados,
creu que Jesus Cristo pagou a pena por esses pecados. E o sangue que ele lavou é que purifica a minha vida destes pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se você está ouvindo essa mensagem, se você ouviu essas palavras e não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora. Diga para Jesus que você é pecador e que não pode se salvar. E que você entendeu esse amor de Deus. Compreendeu que ele te amou de tal maneira que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz no seu lugar. Que sobre Jesus Cristo estava todos os seus pecados. E é quando ele derrama aquele sangue, ele te lava desses pecados. E a condenação que deveria recair sobre você, recaiu sobre ele. E agora você, pela fé, não pelas obras, mas pela fé, está livre dessa condenação. Você acabou de ouvir o programa Passeando pela Bíblia com o pastor Jorge Luiz. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.